E agora? Como é que se constrói uma nação 24 anos depois de empichar um presidente? Estamos a caminho de empichar um segundo presidente, uma presidenta nesse caso. Bom dia, meu caro Mário Sérgio Cortella. Bom dia, Felipe. Uma satisfação. Um dia de ressaca física, à medida em que nós ficamos todos ontem acompanhando aquilo que é algo de um dia. Uma gaúcha cantou com alegria, que é vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar, às vezes perdendo, às vezes ganhando, mas aprendendo a jogar. E é esse jogo da democracia que nós temos de ter por ele acesso. Afinal de contas, a democracia dá trabalho, ela pode às vezes ser entediante. Por exemplo, ontem havia uma atenção em relação ao que acontecia em Brasília, mas havia um tédio também grande, à medida em que a votação em si ela é um pouco maçante. Mas não se pode perder de vista que uma nação se constrói, mesmo quase um quarto de século depois, de produzir um impeachment exatamente com o aprendizado do jogo. E é isso que nós estamos fazendo. Dilma não soube jogar com o Congresso, Collor teve um desprezo pelo Congresso, Dilma não tem essa arte da política. Esse foi muito mais do que as pedaladas fiscais, que apenas 2 deputados citaram elas ontem nas suas justificativas de voto, muito mais do que as pedaladas fiscais, é essa questão da política, do jogo político que influiu nessa decisão. Existe um xadrez na política que a pessoa precisa ter um gosto grande por ela e precisa também imaginar que uma eleição, por exemplo, o fato de alguém ter, como teve ela, mais de 50 milhões de votos, isso não é um salvo-conduto para não ter de continuar negociando. Isso significa que alguns deslizes foram cometidos, de fato, por ela nesse circuito. No entanto, há coisas que são muito mais fundas e sérias no país. Quem ontem acompanhava a votação, há situações ali na declaração de votos, algumas eram patéticas, outras eram sinceras, algumas eram absolutamente químicas. Nós temos que imaginar, a cada declaração que vinha, dava para observar. Eu imagino crianças vendo aquilo e supondo, mas quem é esse, o que diz, um outro de fato concreto. E ela, a presidente, não conseguiu concretamente, nesse tempo, esse tipo de negociação. Acho, inclusive, fez sessões em excesso, quando em alguns momentos abriu mão de movimentos que não deveria ter feito, mas há um logo, uma lógica, uma racionalidade por trás, que é um embate político. Ele está acontecendo, eu tenho uma expectativa, Felipe, que precisa ser cada vez mais reforçada também por muita gente, de que essa circunstância não acalme a necessidade de continuar investigando o que tem que ser investigado no país, porque, por absurdo que seja, eu vou dizer, o que nós temos de menor problema nesse momento é alguma pedalada fiscal daquele tipo, que a pedalada não é roubo. Agora, nós temos roubo, e isso sim, também tem que continuar sendo visto. O senhor vê clima no país nesse momento para seguir adiante no processo? Eduardo Cunha ontem foi citado várias vezes, como gangster ou como a bola da vez. Muita gente diz que Temer, ao assumir, vai pegar e conseguir aí de alguma forma livrar a cara de Eduardo Cunha, que colocou em votação o processo de impeachment na Câmara. Como é que se segue com isso? Apoiando a Lava Jato, apoiando o Ministério Público Federal, apoiando a Polícia Federal? É suficiente isso, ou nós vamos ter que fazer um outro movimento em nível nacional para seguir na limpa da política brasileira, na limpeza da política brasileira? Eu acho que agora a necessidade, Felipe, de um movimento mais conjunto. Isto é, se ontem, por exemplo, uma parte das pessoas apoiava o governo e era contra o impeachment, e uma outra parte era a favor do impeachment e avessa ao governo, isso não significa que qualquer um dos dois lados fosse cúmplice da patifaria que a gente tem. Isso significa que talvez, passada essa fase, agora que vem do Senado, que pode resultar, de fato, no impedimento da presidente ou não, em qualquer uma das duas situações, com o impedimento dela pelo Senado ou não, é preciso que as forças se unam, aqueles que verdadeiramente são patriotas, que não são patriotas de fachada, que ficam colocando suas bandeiras apenas em algum momento, mas que sejam pessoas que queiram uma nação, tem que se juntar, e se vai para a rua,
ultrapassada essa fase nesse momento, tem que ser Itaú em função da limpeza. Essa, no meu entender, será a única saída, porque do contrário, nós vamos ser enganados, entre aspas, à medida em que está feito o apetite de alguns que ameaçar o governo da presidente, aí outros acalmam e querem desviar o que não deve ser desviado. Por isso, a ideia da manifestação popular, ela persiste, independentemente da presidente vir a ser impedida ou não. O senhor já me ensinou e ensinou milhares de pessoas que ética é o conjunto de valores e princípios que a gente usa aí para responder, né? 3 perguntas: o quero, o devo e o posso, né? Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero, né? E aí tem a questão da paz de espírito, que quando a gente responde isso tudo, né? Você tem paz de espírito quando aquilo que quer é ao mesmo tempo que você pode e o que você deve. O caminho do brasileiro está respondendo por essas questões da ética, sob o seu conceito? Nesse momento, sim, estamos iniciando, né, a retirada daquilo que é um certo acomodamento nosso. Evidentemente que as razões que levaram as pessoas às ruas, elas não são idênticas, mas eu não tenho dúvida de que a sinceridade de propósitos pode sim unir muita gente. Eu sou avesso à ideia que se transporte desse processo todo, por exemplo, num terceiro turno, né, das eleições de 2014. Não pode ser uma questão de vendetta, de vingança em relação a algo que não se desejava. A democracia, quando feita, né, esquentada dentro do caldo da vingança, ela é muito perigosa na sua consequência e gera autoritarismo. No entanto, a questão ética, como você lembrava, do quero, posso e devo, o brasileiro e a brasileira que participam estão começando a aprender mais. Nós nunca, Felipe, nunca tivemos tanto momento pedagógico para assistir, para ver. Veja só, um país ontem, em vez de ficar, como aconteceu já em muitos domingos, apenas vendo futebol, e também é importante, apenas vendo o programa de TV, que também é gostoso, ouvindo rádio, boa parte das pessoas estava assim envolvida numa questão desse tipo. E por isso, esse momento em que a ética deixa de ser cosmética, começa em nós, que estende até os nossos representantes, mas acima de tudo, não pode sofrer interrupção. Vou te dizer uma frase que eu venho tomando o tempo todo, que lembra o Winston Churchill, uma frase dele. Ele dizia, a gente não pode esquecer, nós estamos apenas no fim do começo, e não no começo do fim. Olha só, nós estamos no fim do começo e não no começo do fim. Para que esse começo do fim, daqui a 25 ou menos, tempo, não tenhamos que empichar um novo presidente, levar uma situação de estresse político como está vivendo o país, com milhões de pessoas de um lado querendo o impeachment, milhões de pessoas de outro lado defendendo a presidente da República. O que a gente faz? Como é que a gente aprende com a lição Collor, aprende com a lição Mensalão, aprende com a lição Petrolão e o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que por tudo que está indicado pela maioria da oposição no Senado, vai levar um segundo impeachment de um presidente em menos de um quarto de século, professor Cortella? Sim, nós podemos tê-lo, mas nós temos também, e eu venho defendendo em vários lugares, uma constituinte exclusiva. Nossa última constituinte fará em breve 30 anos, numa época que não existia plataformas digitais, meios de participação, com a constituinte feita em 1988, logo depois de um regime autoritário. Mais de um terço dos brasileiros não tinha nascido quando da última vez, e hoje também a parcela é votante. Acho que nós temos uma condição de um aprendizado que seja mais forte. Alguns falam agora na convocação de eleições gerais. Acho que tudo isso, ele é um movimento que nos ajuda a fazer melhor aquilo que a gente está fazendo, desde que a gente não relaxe e não esqueça da antiga ideia de que os ausentes nunca têm razão. E se os ausentes nunca têm razão, a omissão hoje é uma forma de cumplicidade. O país, no meu entender, está numa rota possível de melhoria, mas ela não é garantida automaticamente. É preciso um trabalho intenso e difícil. Nossa democracia, ela dá trabalho. Tem gente que desiste com facilidade da primeira encrenca democrática e já quer largar. Não é assim. Para criar uma família dá trabalho. Para criar filhos, você sabe disso, dá trabalho. Ora, se eu quero uma família decente, se eu quero um país decente, eu vou ter que fazer um esforço nessa direção.
E no meu entender, o país já está mais certo para fazer isso. Ainda não estamos prontos. Estamos aprendendo a jogar. Às vezes perdendo, às vezes ganhando, mas aprendendo a jogar. Tá certo. Professor, só para fechar, né, a questão que é uma preocupação sua, né, que é uma preocupação de milhares de pessoas e que é, nesse momento, inclusive o slogan do governo, Pátria Educadora. O senhor que acompanha essa questão da educação, o senhor é um educador, o senhor é da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? A gente está avançando nessa questão no Brasil. O senhor tem uma preocupação muito grande com essa questão. O senhor trabalhou com Paulo Freire, né? Nós estamos avançando nessa questão ou realmente a gente parou, estagnou, né? Já que nós não conseguimos dar uma educação primária no nível que temos hoje na universitária, por exemplo? O Brasil criou um lema, né, muito inteligente, esse Brasil Pátria Educadora, mas ele não veio no momento adequado. Porque como ele começou em 2015, logo que o atual governo assumiu, e como as encrencas de discussão político-econômica, de medidas, né, absolutamente diversas do que houveram sido anunciado, e outras muito pouco simpáticas, o lema acabou parecendo meio frouxo demais e pouco verdadeiro. Nós, se tivéssemos esse lema, Brasil Pátria Educadora, há 6 anos, quando o país se falava mais, ele teria um alcance maior. No entanto, é inegável que nós temos hoje uma educação muito melhor do que tínhamos há 30 anos. O Brasil já saiu da indigência educacional, para usar uma outra linguagem, saímos da UTI. Passamos por enfermaria, ainda não tivemos alta, mas nos 2 governos do Fernando Henrique, nos 2 governos do Lula e no primeiro governo da Dilma, que é o que dá para avaliar, o país saiu sim. Não estamos a ponto de ficar calmo, mas já estamos numa reta que, sem dúvida, é muito melhor, mas muito, do que tínhamos até há 3 décadas. Ontem milhões de brasileiros foram às ruas pedir ética na política, né? Ao longo dos últimos anos tem sido essa repetição dessa palavra ética tem sido usada. Só para fechar essa entrevista, o brasileiro que pede ética na política e se corrompe no dia a dia, né? O que é isso, afinal de contas? O jeitinho brasileiro que acaba não tendo outra maneira de se comparar, é uma pequena corrupção, mas é uma corrupção, e sendo corrupção, não importa, a pessoa fala mal do político, mas não se comporta no trânsito, fala mal do político, mas tenta levar o jeitinho sempre que aparece, né? O brasileiro, cidadão, eu vou usar um termo horrível, mas cidadão comum, né? E a ética nesse momento? Nós não podemos esquecer que assim é, isto é, muita gente clama, né, um princípio ético saudável, mas pratica deslizes no cotidiano. No entanto, Felipe, isso não significa, então, que vale tudo. Você sabe disso. Não é porque todo mundo faz que aí se torna justo. A regra hoje não pode ser no Brasil, eu faço, mas todo mundo faz. O governo faz, eu faço, o político faz, eu faço, o empresário faz, eu faço. Então está tudo justo. Ao contrário, a regra tem que ser ninguém deve fazer. Embora se possa, ninguém deve fazer. E nessa hora, essa pequena ética do cotidiano, ela tem que ser vigiada por nós e pelas instituições para que a gente não incendeie nossa capacidade de convivência. Afinal, como diz sempre o Corpo de Bombeiros, e se olhar isso na brigada, aí no Rio Grande do Sul se verá, o bombeiro sempre diz, nenhum incêndio começa grande. Nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, com uma fagulha, um disparo. Por isso, o controle dentro de cada um de nós, daquilo que é o apodrecimento ético, permite uma condição de uma sociedade que não se envergonhe daqui 30, 40 anos daquilo que fez. Afinal, eu acredito sempre e concluo com isso, como lembrava o grande Mahatma Gandhi, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. E desdentados, né? Olho por olho, dente por dente, uma hora acabaremos todos cegos e desdentados. Professor Mário Sérgio Cortella, quero agradecer ao senhor. Tem alguns ouvintes sim, mas você iniciou a entrevista mal dando bom dia para ele. Eu quero dizer para os ouvintes que realmente, porque o assunto é um assunto grave. Mas, querido, muito obrigado e aquela garrafa de vinho continua te aguardando, tá bom? Tomaremos com alegria, sim, que a nossa ressaca cívica melhorar. Tá lá, guardada, né? Agora,
O senhor apareça, o senhor apareça. Um abraço, obrigado, Mário. Um abraço, Mário Sérgio Cortella, professor da Pontifícia Universidade Católica, filósofo, né?